Abra sua Bíblia, deixe aberta. Vamos orar ao Senhor e logo depois entraremos na exposição. Ó Deus amado, supremo, Deus eterno, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, como é gratificante, Senhor, poder estar reunido com Tua igreja nessa manhã mais uma vez. Graças nós te damos, Senhor, porque se estamos aqui, é porque o Senhor nos concedeu esse momento, nos concedeu esse privilégio de nos reunirmos como Teu povo, Senhor. Nessa manhã, já tivemos o ensino, ouvimos a Tua santa palavra de abertura, Senhor. E vimos na Tua palavra que muitos ali naquele momento rejeitaram a palavra do Senhor. Mas como Pedro disse, Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor é aquele que tem palavra de vida eterna. As Tuas palavras, Senhor, elas produzem vida. O Senhor é Espírito vivificante. Por isso, nessa manhã, ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos ao Senhor, continue falando conosco, Senhor, no texto bíblico, porque entendemos, Senhor, que as Sagradas Escrituras são a Tua voz falando com o Teu povo. Por isso, nessa manhã, Senhor, que os nossos corações estejam atentos, que nós estejamos com nossos corações preparados como uma terra que foi adubada para receber a boa semente. E que essa semente, Senhor, caindo nessa terra, ela germine e dê frutos para a glória do Teu nome. Fala conosco nessa manhã, Senhor. Fala aquilo que o Senhor quer falar e não aquilo que nós queremos ouvir. Por isso que estamos aqui nessa manhã, submissos à Tua santa palavra, à Tua santa voz, que falará conosco pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Nós estamos, como os irmãos sabem, expondo a Epístola de Paulo aos Efésios. Estamos finalizando na manhã de hoje, com a graça de Deus, o capítulo 4, que irá do verso 25 ao verso 32. Mas eu queria fazer um breve resumo do último sermão, né, de domingo passado, que foi do 17 ao 24. Amém? Não estarei lendo o texto, apenas o resumo. O que o Paulo nos trouxe na última leitura que nós fizemos foi que não vivamos mais como gentios, na futilidade dos seus pensamentos. Os gentios, eles vivem de maneira fútil, pensando naquilo que são seus propósitos, naquilo que lhes agrada. Então, o Paulo escreve aos irmãos de Efésios, olha, não vivam mais como gentios na futilidade dos seus pensamentos, pois eles têm a mente confusa, vivem no escuro com relação a conhecer a Deus, e seu coração são endurecidos pelo pecado em que eles vivem. Eles têm o coração petrificado, insensível, e por isso se entregam a todo tipo de depravação. Não vivam mais dessa forma. Não vivam mais desse jeito. São totalmente devassos, pronto para se entregar a qualquer tipo de prazer. Para eles não existem limites. E o Paulo partiu disso dizendo o quê? Não vivam mais como vivem os gentios. Tá bom? Eles têm um desejo arrogante, execrável, de possuir tudo que é dos outros. Se recebemos, então, o ensinamento de Cristo, verdadeiramente nós não vivemos mais dessa forma. Essa era a nossa antiga maneira de viver. Então agora, como quem troca uma roupa suja ao chegar do trabalho, nós nos despimos do velho homem que vive de maneira pecaminosa, temos nossa maneira de pensar transformada, nossos pensamentos já não são mais os pensamentos fúteis, né? É o que ele vai falar, né? Quanto à antiga maneira de viver, despojem-se do velho homem que se corrompe e revistam-se do novo homem
que se renova para Cristo. Ou seja, ele nos mostra a maneira antiga em que nós vivíamos e que os gentios ainda continuam vivendo, tá? Usando mais aqui algo mais fácil de entendimento, nós não vivemos mais como aqueles que estão lá fora, os ímpios que rejeitam a Cristo, eles vivem. Então ele diz o quê? Dispam-se da antiga maneira de viver e revistam-se do novo homem, dispam-se da nova criatura e revistam-se da nova, né? Porque quando nos vestimos do novo homem, nós nos vestimos, passamos a viver de uma verdadeira maneira que agora agrada ao Senhor. E nos vestimos do novo homem, então, que é criado para ser semelhante a Deus e viver uma vida justa e santa que provém da verdade do Evangelho. Agora eu gostaria, então, juntamente com os irmãos, acompanhe o texto bíblico, ler a partir do verso de número 25. Por isso, por tudo isso que ele falou, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças ao que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que nada haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Amém? O Paulo, então, aqui, irmão, nessa nova sessão, ele continua mostrando, então, ele mostrou que não devemos mais viver como gentios, né? Mostrou como os gentios vivem, disse que era a nossa antiga maneira de viver, e agora ele vai continuar mostrando como que agora essas novas criaturas em Cristo, elas devem proceder. Primeiro ponto que ele vai destacar, irmãos, é a mentira. O que ele vai dizer no verso 25? Deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aqui ele está citando, irmão, Zacarias, capítulo 8, verso 15 ao 17, quando ele fala essa frase de devemos deixar a mentira. E quando ele diz que devemos deixar a mentira, ele tem o argumento pelo qual nós devemos deixar a mentira. O argumento é porque nós somos membros uns dos outros. Lembra que lá atrás nós falamos sobre a unidade do corpo? Que o corpo é um e todos nós somos membros desse corpo. Então, ele vai argumentar, olha, deixem a mentira, falem a verdade cada um com o seu próximo, e o porquê disso, que nós devemos falar a verdade cada um com o nosso próximo. Porque nós somos membros uns dos outros, fazemos parte de um mesmo corpo. E como membros uns dos outros, exercemos, então, influência mútua uns na vida dos outros. Se nós somos membros do mesmo corpo, nós também influenciamos mutuamente uns aos outros. O Samuel, nas conversações dele comigo, ele me influencia e eu influencio ele. Eu, Samuel e Mateus conversamos juntos, as nossas conversas influenciam uns aos outros. Então, nas nossas conversas não devem haver mentiras, não devem haver calúnias, não devem haver dissimulações. As nossas conversas como irmãos, elas devem ser conversas verdadeiras, tá? Conversas verdadeiras e não conversas recheadas de mentiras. E ele vai dizer mais, né? Precisamos entender uma coisa, irmãos. Satanás, ele é o pai da mentira.
Não é isso que João diz? Que Satanás é o pai da mentira? E quando nós mentimos, fazemos a sua obra. João 8,44, ele vai dizer que Satanás mente desde o princípio, porque ele é o pai da mentira. E aqueles que mentem fazem a vontade do seu pai. Olha a questão do mentiroso, o que ele se torna, irmãos? Ele está fazendo a obra de Satanás, fazendo a obra do seu próprio pai, porque o diabo mente desde o princípio, e ele é o pai da mentira. E aquele que mente está fazendo a obra do seu pai. Né? O que Satanás deseja com a mentira? Ele deseja que todos creamos que Deus é mentiroso. Não foi assim que ele fez no Éden? Não foi assim que ele fez no Éden com a mulher? O que ele falou no Éden? É assim que Deus disse? Ele coloca a palavra de Deus em dúvida, porque, na verdade, o que Satanás quer é tirar a credibilidade daquilo que Deus falou. A mentira, irmãos, ela quebra um princípio que é o mandamento do Senhor. Amém? A mentira, quando nós mentimos, nós já quebramos o mandamento da lei de Deus. Né? A palavra do Senhor diz, não darás falso testemunho. Quando nós mentimos para o nosso irmão que é membro do mesmo corpo a que nós somos membros. Quando nós mentimos uns aos outros, nós corrompemos as nossas conversações. Quando eu converso com meu irmão e ele mente para mim, ele está corrompendo a conversação entre eu e ele. Quando nós estamos num círculo de irmãos conversando e um mente naquele círculo de conversa, ele está corrompendo aquela conversa dos santos do Senhor. Então, o argumento que o Paulo traz é, primeiramente, não minta, porque mentir, quebra o mandamento do Senhor, do não darás falsos testemunhos. A motivação para nós não mentirmos, nós somos membros uns dos outros. Irmãos, olha por essa lógica. Se eu e o irmão Sidney somos irmãos, temos comunhão um com o outro, por que um de nós falaria uma mentira para o outro? Por que nós, em nossas conversas, deixaríamos somente de falar a verdade e falaríamos mentiras na nossa conversa? Temos comunhão uns com os outros. Somos membros do mesmo corpo. Então, se há algo em mim que o irmão Sidney não gosta, ele pode falar a verdade, porque nós somos irmãos. Se existe algo no Mateus que eu não gosto, alguma coisa que o Mateus fez que me desagradou, eu posso falar para ele a verdade. Olha, irmão Mateus, não gostei disso que aconteceu, porque nós somos membros uns dos outros. A mentira, na verdade, ela é o recurso do covarde. A mentira é o recurso do covarde, é o recurso do falso. O falso, ele mente para não ter que expor a verdade para o seu irmão. Então, a mentira é o recurso do covarde. E se nós somos membros uns dos outros, que é o argumento que o Paulo usa logo a seguir, quando fala para não mentir, o porquê que nós mentiríamos uns para os outros. Aí ele continua. Primeiro ele usa o argumento de que não devemos mentir porque fazemos parte do mesmo corpo, e agora ele vai dizer, fiquem irados e não pequem, não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. E em seguida, juntando os dois versículos, o 26, o 27, ele argumenta, não deem lugar ao diabo. Então, por que nós não devemos nos irar? O Paulo já mostra em seguida o porquê. Ele diz, olha, se irarem, não pequem. Ele aqui não está dando uma ordem para se irar, tá, irmão? Ele não está dando uma ordem para se irar. Mas quando isso acontecer, não deixem o sol se pôr sobre a vossa ira. Irmãos, a ira que são legítimas. Nós temos ira contra o pecado. Muitas vezes nós nos iramos quando nós vemos a injustiça que os nossos governantes cometem. Mas deixar o sol se pôr sobre a ira, irmãos, é dar lugar ao diabo. O que é deixar o sol se pôr sobre a vossa ira? O judeu, quando começava e terminava o dia do judeu? Quando o sol se punha.
Então não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, ou seja, não conserve a sua ira até o dia seguinte. Tem pessoas que se iram com determinadas coisas, irmãos, e ficam dias iradas em seu coração. Tem casal que discute e um fica dias sem falar com o outro. Conservam a ira dentro do coração. Conservar a ira dentro do coração, irmãos, o Paulo vai usar o argumento no versículo 27, que é dar lugar ao diabo. Conservar a ira dentro do coração é como diz o pessoal, é literalmente abrir a porta para Satanás. Então, se irarem, não pequem. Não extravase a sua ira. E também não a conserve até o outro dia. E aqui ele recorre irmãos, ao Salmo 4, verso 4. Aqui ele está citando o Salmo 4, versículo 4, diz exatamente a mesma coisa. Irai-vos, mas não pequei, não deixai o sol se pôr sobre a vossa ira. Que a sua ira não esteja associada ao pecado. Que a sua ira não esteja associada ao pecado. Por quê? Irmãos, por causa de um coração irado, Caim matou Abel. Por causa de um coração irado, Caim matou seu próprio irmão. Quando nós conservamos a ira dentro do nosso coração, irmãos, o diabo ele se aproveita da nossa indignação, seja ela justa ou não, para transformá-la em mágoa, rancor e resistência ao perdão. O diabo ele vai ser sempre um oportunista, ele vai aproveitar sempre da oportunidade que nós oferecermos a ele. Quando você briga com o seu marido e fica dias sem falar com ele, quando você discute com a sua esposa e fica 2, 3 dias sem conversar com ela, você está abrindo uma porta, irmãos. Você está abrindo um espaço para que o diabo ele venha atuar através dessa ira e venha até mesmo destruir o teu casamento de uma vez. Porque se um homem irado, simplesmente porque o sacrifício do irmão dele foi aceito por Deus e o dele não foi, ele chega e mata o seu irmão, o que uma pessoa irada, irmãos, ela não pode chegar a fazer? Então, o que o Paulo diz aqui, não conserve a sua ira, não dê lugar ao diabo. Uma pessoa irada, irmãos, a pessoa com mágoa no coração, ela vai resistir a perdoar o seu irmão. Ela vai resistir em perdoar o seu irmão, a liberar perdão para o seu irmão. Mesmo que o seu irmão venha pedir perdão para ela, ela vai falar, não, ela não vai querer perdoar. Por quê? Porque ela está conservando a ira dentro do seu coração. Olha o tamanho da malignidade, irmãos, que a ira ela causa na vida de uma pessoa. Olha o tamanho do estrago que a ira ela pode causar no seio de uma família. Olha a malignidade, a destruição que uma ira ela pode causar no meio da igreja. A ira ela destrói, irmãos. A ira ela destrói relacionamentos. Ela destrói amizades. Ela destrói casamentos. E ela destrói a igreja do Senhor. Pessoas magoadas dentro da igreja, irmão, daqui a pouco a igreja está toda fragmentada. Tem um grupo ali, aí tem um grupo lá na outra ponta da igreja, tem um grupo ali perto da mesa. Muitas vezes, irmãos, porque a semente da discórdia está ali no meio. A semente da discórdia, Satanás está agindo através da semente da discórdia. Muitas vezes irmãos de sangue, como Caim e Abel. Irmão de sangue, não se falam mais uns com os outros.
porque conservam a ira dentro dos seus corações. Então a ira, irmãos, ela é algo nocivo. O Paulo diz: ire-se, mas não peque. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. E em seguida, no versículo 27, ele vai dizer: não dê lugar ao diabo. Conservar a ira é dar lugar ao diabo. Extravasar a ira é dar lugar ao diabo. Trazer um conselho aqui para os pais. Se um dia o seu filho merecer ser corrigido na vara, como a Bíblia manda, não corrija o seu filho irado. Não corrija o seu filho com ira, porque você vai pecar. Outro conselho para os pais: quando o seu filho errar e você tiver que corrigi-lo, corrija no momento em que ele errou. Não seja aquele tipo de pai que fica dizendo: estou guardando, na hora certa eu te pego. Sabe por quê, irmão? Porque vai ter uma hora que você vai falar: eu tô te guardando, eu estou te avisando. Aí vai acontecer muitas vezes uma coisa mínima, e tu já está tão irritado com aquela criança que vem repetindo os erros que você disse para ela não fazer, que você vai pegar ela irada e você vai pecar. E você vai pecar, e depois que você fizer, irmãos, vai vir um arrependimento, mas você vai chorar. Porque você fez o que era errado. Porque não se conserva ira para o dia seguinte. Se você tem que corrigir, corrija na hora. Não dê lugar ao diabo. Amém? No versículo 28, ele vai dizer: aquele que roubava ou que furtava, não furte mais. Satanás, além de mentiroso, homicida, ele também é ladrão. João 10:10, o ladrão não vem para roubar, matar e destruir. O Satanás, ele levou Eva a roubar aquilo que não era dela. Ele levou ela a roubar e ainda fez com que ela levasse o marido também a roubar. Por quê? Porque o fruto que eles comeram, que eles pegaram, era a única coisa que Deus falou: não é de vocês. Isso aqui vocês não podem usufruir, isso é meu. E no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Mas Satanás, aquele mesmo que encheu o coração de Caim para matar seu irmão, através da ira, aquele mesmo Satanás que é o pai da mentira, mais uma vez, ele diz para Eva que ela pode comer. E ela vai e ela furta aquilo que Deus tinha proibido para ela pegar. Porque a partir do momento que é dito algo para mim: olha, você pode, eu vou deixar você tomando conta do meu pomar, da minha venda. Olha, aqui na minha mercearia onde você trabalha, você pode comer qualquer coisa, mas você não pode comer aquela fruta porque ela é muito cara. Então todas as outras estão liberadas, mas aquela fruta ali, ela é muito cara, então eu não libero para o funcionário comer. E eu vou lá e eu pego e eu como, eu estou roubando. Foi aquilo que Eva fez. Deus deixou todo o jardim à disposição. Eles podiam usufruir daquilo que eles quisessem, menos do fruto daquela árvore. Então Satanás vai e convence ela que não tem problema nenhum de comer. E a transforma em uma ladra e transforma Adão também em um ladrão, porque pegaram aquilo que lhes era proibido. Não era deles, era de Deus. Então, ele é homicida, ele é mentiroso, e a mesma coisa Judas também fez. A palavra do Senhor diz que Judas roubava aquilo que era da bolsa. Então, o Paulo diz: aquele que furtava, não furte mais. Não furte mais. Para.
Qual é o argumento que... Por que aquele que furtava não furta mais? Porque ele não vai viver mais como os outros gentios vivem, porque agora ele não é mais um gentio, agora ele é uma nova criatura, agora ele é um cristão, agora ele é de Cristo, então ele não vive mais da antiga forma como ele vivia. Então ele que furtava, agora ele não furta mais. Ele era ladrão, agora ele não é mais ladrão. Agora o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar. Mas aí o Paulo ele usa mais um argumento, irmãos. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o necessitado. Aquele agora que roubava, ele não vai roubar mais, mas ele vai trabalhar com as próprias mãos, para o seu próprio sustento e ainda para ajudar aquele que é necessitado. Ele não vai trabalhar somente para manter os seus luxos, não. Ele vai trabalhar para manter as suas necessidades, para suprir as suas necessidades, a necessidade da sua família, e ele ainda vai ter com o que, então, ajudar os necessitados. Você vê, irmãos, a mudança de uma vida para outra. O cara, ele roubava, ele era desonesto, ele roubava. Muitas vezes ele poderia roubar no sentido de ser desonesto. Porque a desonestidade, ela também é um roubo. Eu posso ter um negócio onde eu sou desonesto e meu negócio é lícito. Mas só que eu roubo nele porque eu sou desonesto. Meus preços são desonestos. Os meus trabalhos são desonestos, né? Eu vou consertar algo de uma pessoa. Eu conserto mal consertado para ela ter que voltar de novo. Estou trabalhando. É algo lícito, a polícia nunca vai vir atrás de mim, mas, ao mesmo tempo, eu sou um ladrão. Por quê? Porque o meu trabalho não é um trabalho honesto. Eu trabalho de forma desonesta. Eu vendo aparelhos. Eu posso vender aparelhos, irmãos, com defeitos. Isso também é roubo. Eu sei que o aparelho está com defeito, mas eu vendo e é lícito eu vender, mas eu estou roubando. Então agora o que eu vou fazer? Eu mudei de vida. Se eu trabalhava desonestamente, eu vou começar a trabalhar honestamente. E o meu trabalho agora, ele vai suprir a minha necessidade. Eu parei de roubar. Ele vai suprir a minha necessidade e eu ainda vou poder ajudar os pobres. Essa é a diferença do antigo homem para o novo homem. Sabe aquele homem que, como eu citei, é tirado como uma roupa suja quando se chega do trabalho e se reveste de um novo homem? Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja ou torpe, né? Mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Irmãos, eu fiz questão de... aqui está suja já na minha versão, mas essa palavra é uma palavra que se chama palavra torpe. Tá? Essa palavra torpe, ela vem do grego, ela é aikros, que significa nojento, obsceno, depravado, como frutos podres. O que o Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que não sai a palavra podre da sua boca, não sai a palavra obscena, não sai a palavra depravadas da sua boca, mas somente palavras que sirvam para a edificação do teu irmão, para a edificação daquele que está ouvindo.
Não saia da tua boca nenhuma palavra suja, torpe, podre, depravada, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Amém? As palavras que nós conversamos, irmãos, são palavras que trazem edificação uns para a vida dos outros. Nas nossas palavras, nossas conversas não existem palavras depravadas, de duplo sentido. Tá? Sabe aquelas palavras de duplo sentido que tu está falando uma coisa, mas a malícia interna está falando outra? Palavra torpe. Sabe aquele irmão que volta e meia, parece que não tem controle, daqui a pouco, sabe, no meio da conversa coloca um palavrão para fora. Jesus vai falar, irmãos, que a nossa boca, ela fala do que o coração está cheio. Se as minhas conversações com os irmãos são de coisas maliciosas, é porque eu estou cheio de malícia dentro de mim. Se as minhas conversações são de palavras de duplo sentido, é porque meu coração está cheio de malícia. Frutos podres. Que não saia da nossa boca, irmãos, palavras torpes, palavras podres, palavras depravadas. A minha conversa, as minhas palavras, eu posso falá-las perto de qualquer criança. Se o teu vocabulário é recheado de palavra que criança não pode ouvir, mas alguma coisa está errado. Repetindo, se o teu vocabulário é cheio de palavras que criança não pode ouvir, algo de errado tem com você. Algo de errado tem com a tua boca. Algo de errado tem com a tua língua. E se há algo de errado com a tua boca, verdadeiramente também há com o teu coração. Porque a palavra diz, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se o teu vocabulário é um vocabulário que você não pode conversar aqui no meio dos irmãos da igreja, alguma coisa está de errado. Nós devemos ter conversações, irmãos, que edifiquem a vida uns dos outros. A minha conversa com meus irmãos tem que trazer graça para a vida deles e graça para a minha vida. E trazendo graça para a vida dele, graça para a minha vida, traz glórias para o Senhor. Não saia da sua boca nenhuma palavra suja, mas unicamente que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual foram selados para o dia da redenção. Esse bloco aqui que ele vai começar, irmãos, começando no verso 29, ele resume tudo isso aqui. Ele vai continuar falando, tá? Mas o que ele diz aqui é, não entristeçam o Espírito Santo. Versículo de número 30. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Aí ele vai continuar. Vamos continuar, 31. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Palavras torpes e essas demais coisas, elas entristecem o Espírito Santo. Irmão, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. É a terceira pessoa da divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós. O Espírito Santo habita em nós. Não é que você vai falar uma palavra torpe, e o Espírito Santo...
Não, irmão, o Espírito Santo vai te abandonar, o Espírito Santo vai embora, não. Mas você vai entristecer o Espírito Santo. É a mesma coisa, né? Eu sou o marido da irmã Dora. Eu faço uma grosseria com ela. O que eu vou fazer com ela? Entristecer. É isso que nós fazemos com o Espírito Santo, irmãos. Quando nós falamos uma palavra torpe, uma palavra suja, podre, como frutos podres, nós entristecemos o Espírito Santo. Quando nós estamos amargurados, que não haja em vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia ou maldade, tudo isso entristece o Espírito Santo. Amargura, ira, gritaria, calúnia, maldade, muitas vezes decorrente de situações triviais, irmãos. Essas coisas destroem, essas coisas entristecem, essas coisas muitas vezes destroem lares, famílias, amizades e entristecem o Espírito Santo. Paulo vem trazendo aqui para nós, irmãos, coisas que não devem fazer parte da nossa vida. O que ele menciona nesse texto são coisas que já fizeram parte da nossa vida. Coisas que eram hábitos nossos quando nós não éramos cristãos. Mas hoje ele diz que essas coisas não fazem mais parte da nossa vida. E ele mostra, irmão, que essas coisas, elas entristecem o Espírito de Deus. Quando nós, cristãos, praticamos essas coisas, quando nós somos pessoas de boca suja, quando nós somos pessoas iracundas, pessoas amarguradas, pessoas cheias de maldade, nós não estamos sendo, na verdade, novas criaturas, irmãos. Se nós ainda vivemos dessa forma, na verdade, o que nós precisamos é nos examinar. Se nós ainda vivemos assim, na verdade, o que nós precisamos é nos examinar. Tu ainda tem a boca suja? Tu ainda é uma pessoa que vive irada? Uma pessoa cheia de amargura? Cheia de blasfêmia, que fala mal de todo mundo. Fala mal do teu irmão, fala mal do teu próximo, fica de leva e trás. Isso é coisa do diabo, irmão. Isso não é coisa de crente. Uma pessoa que vive, uma pessoa cheia de maledicência. O Paulo diz, irmão, não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo, com o qual fostes selados. Olha só, irmão, que maravilha. Selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Selados com o Espírito Santo para o dia do Senhor. Selados pelo Espírito Santo para viver em novidade de vida. Aí ele vai dizer, olha, pelo contrário. Agora ele vai dizer, ele mostrou como é que não pode ser, tá, irmão? Agora ele vai falar o que pode ser. Primeiramente ele mostrou o que nós não podemos ser, agora ele vai falar aquilo que nós podemos ser. Sejam bondosos. Sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus perdoou vocês. Olha que maravilhoso, irmão. Ele nos mostra como nós não podemos viver e também nos mostra como nós devemos viver. Como é que nós devemos viver? Nós devemos viver sendo bondosos, cheios de compaixão,
bondosos, compassivos, bondosos e cheios de compaixão. Quando o teu irmão te ofender, pecar contra você, da mesma forma que Deus te perdoou em Cristo Jesus, perdoa o teu irmão. Essa é a nova forma de viver, irmão. Essa é a nova maneira de viver. Sendo bondosos e compassivos, cheios de compaixão. Tem pessoas, irmãos, que não têm compaixão. Você já viu o que é uma pessoa sem compaixão? Uma pessoa sem compaixão é mais ou menos assim. Errou contra mim, por mim pode arrancar a cabeça. Ela não tem compaixão. Não tem mais relacionamento. Pecou contra mim. É você na sua e eu na minha. É você no seu canto e eu no meu. Está errado. Está errado, irmãos. E o exemplo que o Paulo usa é para deixar a gente de joelho. Sabe o que ele diz? Vamos lá. Ao texto bíblico. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos, quer dizer, cheios de compaixão, tá, irmãos? Uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também. Aí ele vai usar o exemplo que é aquele que é crente não tem pra onde correr, né, irmão? Aquele que é crente e reconhece que é um miserável pecador e foi perdoado por Cristo, ele não tem para onde correr dessa situação que Paulo vai usar. Ele diz, da mesma forma, perdoando da mesma forma, como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. É assim que eu tenho que perdoar o meu irmão. Porque quando eu olho o perdão de Deus na minha vida através de Cristo, eu tenho que falar para mim mesmo. Mas como é que eu não posso perdoar o Mateus de uma coisa tão pequena, se Deus em Cristo me perdoou de tantos pecados as quais eu tinha? Isso é para a gente tomar exemplo, tá, irmão? Isso é para a gente ter como exemplo. Tudo isso aqui que o Paulo dá é exemplo para aqueles que nasceram de novo. Então, quais são os exemplos? Nós não mentimos mais uns para os outros, mas, pelo contrário, falamos a verdade porque somos membros uns dos outros. Nós até nos iramos, mas não extravasamos a nossa ira e não conservamos a nossa ira dentro dos nossos corações, porque conservar a ira dentro do coração é dar lugar ao diabo. Aquele que roubava não rouba mais, agora ele trabalha e ainda ajuda ao necessitado. Da nossa boca não sai palavra suja, mas as nossas conversações são conversações edificantes entre nós. Porque essas coisas entristecem o Espírito Santo. Então, nós não somos mais pessoas amarguradas, cheias de ira, indignação, gritaria. Não somos pessoas cheias de maledicência, cheias de blasfêmia, ou cheias de maldade. Pelo contrário, precisamos ser bondosos, cheios de compaixão. Cheio de compaixão. Então, cheio de compaixão está também incluído em nós entendermos a fraqueza dos nossos irmãos. Tá? Cheio de compaixão. Eu entendo a fraqueza do meu irmão. Eu entendo a dificuldade dele. Então, eu procuro ajudá-lo na sua caminhada de fé. Quando eu não tenho compaixão, irmão, e meu irmão... Existem, né, os crentes, aqueles que são mais fracos e aqueles que são mais fortes. Quando eu sou um cristão mais forte e eu vejo meu irmão mais fraco, não é porque ele é mais fraco do que eu na fé, irmão, porque ele é um excluído do reino de Deus. Meu irmão tem a dificuldade dele. Mas quando ele peca, ele me procura, a gente se aconselha mutuamente, ele chora, e eu falo para ele, irmão, continua caminhando. Pede perdão a Deus e continua caminhando. Porque essa caminhada é assim, nós precisamos ter compaixão dos outros, irmãos.
Nós precisamos entender a fraqueza um dos outros. E para finalizar, irmãos, nosso texto, ele diz: perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Nunca deixemos de nos perdoar, irmão. Quando eu deixo de perdoar o meu irmão, eu não estou lembrando do perdão que Cristo me deu na cruz. Quando eu não perdoo o meu irmão, eu não lembro que eu era uma pessoa de palavras podres na boca, uma pessoa que mentia, uma pessoa que deixava o sol se pôr sobre a ira, mas eu não perdoo o meu irmão. E o que o Paulo diz é: da mesma forma que você foi perdoado por Deus, perdoe também o seu irmão. Amém, irmãos? Que o Senhor nos ensine nessa manhã. Que o Senhor ele nos ensine a não viver mais da mesma forma que vivíamos. Que o Senhor transforme a nossa maneira de viver. Por que eu estou dizendo que o Senhor transforme? Irmão, cada dia nós crescemos. Talvez tenha coisa que você já abandonou há muito tempo. E talvez tenha coisa que você não abandonou ainda. Mas a palavra de Deus hoje ela está falando: se não abandonou, abandone. Se você ainda vive como tem resquícios da velha criatura, abandone a cada dia, porque essa velha criatura vai estar sempre dentro de nós, irmãos. Então, sempre em nossa vida vai estar aparecendo lampejos dela. Como Lutero falou, eu pensei que o velho homem tinha morrido, mas ele sabia nadar. Né? Lutero achou que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo. Só que o velho homem, ele diz, o velho homem sabia nadar, então ele ainda permanece brigando aqui dentro de mim. Não se conforme com esse velho homem, irmãos. Lute contra essa velha natureza todos os dias da tua vida. Porque quem te sustenta, quem me sustenta é o Senhor. Mas o Paulo aqui, o que ele faz, irmãos, é mostrar que na nossa vida não pode ter essas coisas. Nós não podemos nos conformar de ainda falar coisas que não devemos. Não podemos nos conformar em viver ainda como velhas criaturas. Que o Senhor, através do seu Santo Espírito, ele nos ajude a cada dia sufocarmos mais essa natureza pecaminosa que existe dentro de nós. Amém?